Pai da criação. Segue tua busca e conhece a ti mesmo, pra saber que na luta da vida precisas deste segredo. Então compreender todos os temores, todas as dores que encontras nessa encarnação, vão se tornar flores com carinho, regadas de amor pelo Pai da criação. Pelo Pai da criação. Pelo Pai da criação. Do livro Companheiro, do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, a mensagem é progresso e amor. Grande é o avanço do progresso, maior será sempre o amor que o ilumina. Grande é a inteligência dos que fabricam os pássaros metálicos que povoam os céus do mundo. Maior é a inteligência de quantos se utilizam deles para levantar a fraternidade entre os povos. Grande é a eficiência dos que engenham máquinas que eliminam as distâncias. Maior é o espírito de responsabilidade e entendimento daqueles que as dirigem, favorecendo o trabalho. Grande é o raciocínio de quantos se dedicam à radiotelevisão, sustentando a informação rápida na vida comunitária. Maior é a bondade de quantos lhe manejam os recursos em auxílio da educação entre as criaturas. Grande é a força de quantos organizam as maravilhas da imprensa. Maior é o poder de todos aqueles que escrevem para instruir e reconfortar os irmãos em humanidade. Grande é a segurança dos que formaram o trator destinado a revolver facilmente o solo. Maior é o mérito de quantos semeiam com humildade e devotamento, formulando os prodígios do pão na mesa. Grande é a técnica, maior é a compreensão. Grande é a cultura que ensina, maior é a caridade que socorre. Onde estiveres e seja com quem for, ama sempre. O progresso faz estruturas, o amor acende a luz do caminho. Por isto mesmo, aprendemos a trabalhar e servir sempre, a fim de conquistarmos a felicidade maior. Em verdade, perante Deus, por mais amplo o surto de evolução que nos caracterize a existência, não haverá progresso real sem a bênção do amor. Agora, meus irmãos, vamos todos fechar os nossos olhos e entregarmos os nossos corações para nosso querido Pai Celestial e o nosso Mestre Jesus, para solicitá-los, para termos paz, amor, harmonia em nossos corações. Que cada um de nós possamos semear muita semente de paz, amor, estrutura, equilíbrio e afinidade para todos.
Que a paz de Deus esteja com todos nós. Muito obrigada, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Boa noite, meu nome é Vólia Loureiro, sou de João Pessoa, Paraíba, sou trabalhadora espírita, sou escritora e poetisa, autora dos livros Onde as Paralelas se Encontram e O Guerreiro Leproso. Hoje estamos aqui para conversar um pouco sobre felicidade. Felicidade é o móvel das nossas vidas, não é mesmo? É por conta da felicidade que nós nos levantamos todos os dias, que lutamos, que trabalhamos, que sofremos, sempre em busca do bem-estar, em busca da vida, da felicidade, em busca das alegrias. Então, é para isso que vivemos. Felicidade significa também evolução. Mas o que é a felicidade para cada um de nós? Visto que nem sempre enxergamos as coisas sobre o mesmo prisma. Cada um tem um modo particular de enxergar a vida. De uma forma que alguma situação que para mim pode parecer uma coisa muito boa, para outra pessoa pode nada significar. Assim como um problema que para mim pareça uma coisa terrível, para outra pessoa seja algo fácil de se resolver. Então, como a gente pode conceituar felicidade? Já que existe essa variedade de gostos, existe essa variedade de pensamentos. Existe uma frase que Jesus nos diz que aonde colocamos o nosso tesouro, aí se encontra o nosso coração. Então, assim é com a felicidade. Para muitos, a felicidade se encontra nas coisas materiais, no poder, no dinheiro, na posição social. Para outros, a felicidade vai estar nos prazeres, nas viagens, nos prazeres da mesa, nos prazeres do sexo. Muitas pessoas, chamadas de hedonistas, acreditam que a felicidade, que a vida, a função da vida é a busca desenfreada pelo prazer. Para outras pessoas, a felicidade se encontra nas relações românticas. Aquelas pessoas que acreditam que ser feliz é encontrar a sua alma gêmea, a pessoa certa para a sua vida. Como vemos, a felicidade tem vários conceitos. E é preciso que a gente busque entender o que significa a real felicidade e como o Espiritismo vê essa questão da felicidade. Então, poderíamos definir felicidade como um estado durável de plenitude, satisfação e equilíbrio físico e psíquico e espiritual, significando também uma paz interior, né? O bem-estar espiritual, uma paz interior. A felicidade ela pode ser definida em várias abordagens. Ela pode ser definida pela filosofia, pela religião e também pela psicologia. Esse estudo da felicidade, essa preocupação com a felicidade, ela já vem de muito tempo. Ela já vem ainda desde muito antes de Cristo, 17 séculos antes de Cristo. Zoroastro definia a felicidade como um lugar ao abrigo do fogo e dos animais ferozes, mulher, filhos e rebanhos de gado. Então, para Zoroastro, a felicidade estava nas coisas materiais. Lao Tse, um sábio chinês, definia a felicidade como a união ao Tao, significando Tao, o caminho. Tao significa caminho. Significa dizer que a felicidade estava na reunião do Criador, da criatura e das coisas criadas. Confúcio, também chinês, definia a felicidade como sendo a união do dever, da generosidade, da cortesia e da sabedoria. Para o budismo, a felicidade está na liberação do sofrimento através do nobre caminho óctuplo, que ensina
a libertação do desejo em todas as suas formas. Para os gregos, os filósofos gregos, que conheciam a felicidade pelo nome de eudaimonia, a gente vai ver Aristóteles dizendo que a felicidade estava na virtude. Epicuro, ele nos dizia que a felicidade estava associada à satisfação dos desejos de uma forma equilibrada. Daí se vem o termo epicurismo ou hedonismo. Só que hoje em dia se entende mal o hedonismo. O hedonismo pregado por Epicuro, ele determinava a satisfação equilibrada dos desejos, dos bons desejos, nada de excesso. E hoje em dia se entende o epicurismo como uma vida determinada somente aos prazeres do corpo. Zenão de Cítio, criador do estoicismo, ele defendia a felicidade através do autocontrole e da aceitação do destino. Então, Zenão de Cítio, ele determinava que nós tínhamos o nosso destino já traçado e deveríamos aceitá-lo e deveríamos ter autocontrole das nossas emoções, das nossas dores. Com isso, encontraríamos o equilíbrio e encontraríamos a felicidade. Vem Jesus nos trazendo uma proposta totalmente diferente, colocando no amor a forma de atingir a felicidade em todos os seus níveis. Então, já dentro da sociologia, a gente vai encontrar Rousseau defendendo que o ser humano, ele é originalmente feliz e que para reencontrar essa felicidade, para resgatar essa felicidade, ele deveria voltar à simplicidade original. Auguste Comte já enfatiza que a felicidade só vai ser encontrada com a ciência e a razão. Então, ele foge das emoções. Ele acha que a vida, pelo positivismo, o criador do positivismo, estava dentro da ciência e da razão. Karl Marx defendia que somente o surgimento de uma sociedade igualitária, sem classes, seria possível haver a felicidade. E Freud definia a felicidade através do princípio do prazer. Então, como vemos, o estudo da felicidade, a busca da compreensão dessa felicidade, ela sempre foi motivo de estudo de todos os filósofos, cientistas, psicólogos e psiquiatras. Mas o que nos diz a doutrina espírita a respeito da felicidade? A gente vai encontrar no Espiritismo, na questão 920 de O Livro dos Espíritos, Kardec indagando por que não somos completamente felizes aqui na Terra. Já que temos tantas dores, sofremos de tantos problemas, de tantas vicissitudes, Kardec declina-se sobre essa questão e pergunta, na questão 920, por que não somos completamente felizes. E os espíritos respondem que a vida nos foi dada como expiação ou prova, justo porque nascemos e vivemos num planeta atualmente em transição do mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração, mas é onde o mal ainda impera mais do que o bem, e por isso vivemos numa constante luta contra os sofrimentos, contra as necessidades, contra as dores. Porém, os espíritos nos dizem que nós podemos suavizar os males aqui na Terra e sermos felizes o quanto possível. Isto é, vivemos num mundo de expiação e provas, mas depende de nós tornar essas provas e essas dores as mínimas. Isso tudo depende do nosso proceder. E então Kardec, na questão 921 de O Livro dos Espíritos,
indaga justamente como nós podemos conseguir essa felicidade relativa, já que a felicidade absoluta a gente só vai encontrar nos mundos felizes. Então, Kardec, na questão 921 de O Livro dos Espíritos, ele pergunta: o homem será plenamente feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Porém, o que fazer para conseguir a felicidade relativa? E os Espíritos respondem de uma forma bastante sábia. Praticando a lei de Deus, os homens muitos males se forram, proporcionando a si mesmo a felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Então tudo depende de nós. É praticando a lei divina em toda a sua pujança, né? A lei de amor, a lei de sociedade, a lei de regeneração, a lei do trabalho, conhecendo todas as leis morais e praticando essas leis, principalmente a lei de amor, é que nós nos forraremos de sofrimentos maiores e teremos a felicidade tão grande quanto comporte a nossa existência aqui na Terra. A felicidade terrestre, diz Kardec ainda na questão 922, é relativa à posição de cada um. Haverá, no entanto, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Isto é, o que Kardec pergunta nisso? Que apesar de cada um de nós ser diferente, cada um de nós ver a vida de uma forma diferente, como a gente falou antes, haverá um ponto comum entre essa felicidade, haverá alguns elementos que sejam comuns e que determinem essa felicidade relativa, e os Espíritos respondem: com relação à vida material, a posse do necessário. Difícil é a gente saber o que é o necessário, mas a gente tem que entender que o necessário é aquilo que nos possibilita a vida aqui na Terra. Uma boa alimentação, a segurança da morada, a possibilidade de um lazer, a saúde. Então, isso é a posse do necessário. E ainda dizem os Espíritos, com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, é disso que precisamos. A posse da vida material, a posse do necessário e a consciência tranquila e a fé no futuro. E como é que conseguimos essa consciência tranquila? Através da nossa espiritualidade, através do desenvolvimento das nossas potências morais, é que nós conseguimos desenvolver essa felicidade, é que nós conseguimos captar essa felicidade para vivermos nesse mundo de provas e expiações. Nós dizemos que a felicidade, no entanto, ela é uma escolha. Por que dizemos isso? Porque nós consideramos a felicidade uma escolha. Porque o Espiritismo nos ensina isso. Porque cada um de nós deve observar as coisas, os problemas, não como dores a serem lamentadas, não como derrotas a serem sofridas, mas como desafios a serem superados. É aquela história do otimista e do pessimista diante de um copo com metade de água. O otimista vai dizer que o copo está meio cheio, quase cheio, enquanto que o pessimista vai dizer que o copo está quase vazio. Então é assim, é a forma como encaramos a vida que define a nossa felicidade. Então é uma escolha. Problemas aqui na Terra, todos nós sempre os teremos, mas da forma como nos comportamos diante desse problema, aí estará
a nossa felicidade. Aí estará a construção dessa felicidade. Então, como é que o Espiritismo nos ensina a observar essa felicidade? Existem alguns pontos importantes para a construção dessa felicidade. E um ponto importante relativo a esse é a consciência da transitoriedade das coisas. Tudo passa, nada é constante. As dores, as alegrias, as coisas materiais, a nossa vida material, a nossa juventude, a nossa infância, tudo passa. Diante dessa transitoriedade da vida, tendo a compreensão dessa transitoriedade da vida, isso nos traz o desapego das coisas materiais. É preciso nos desapegar das coisas materiais, compreendendo que nós não somos donos de nada. Tudo pertence ao Pai. Nós somos apenas usufrutuários. Então, não adianta nos apegar às coisas, às pessoas, às condições sociais, aos títulos, porque daqui só levamos o bem que fazemos e aquilo que aprendemos. É necessário, então, para a construção dessa felicidade, o desapego às coisas materiais. É necessário também a compreensão da nossa natureza espiritual. Somos seres espirituais. Estamos na carne, mas somos seres espirituais. Nós antecedemos e sobrevivemos à matéria. Então, a compreensão e a consciência dessa questão nos ajuda por demais a compreensão e a construção da verdadeira felicidade. E essa compreensão da natureza espiritual, ela vem através do autoconhecimento. Já disse o sábio da antiguidade, como diz a questão 919 do Livro dos Espíritos, conhece-te a ti mesmo. É preciso que façamos uma autoanálise, que detectemos as nossas virtudes, que detectemos os nossos defeitos e lutemos, trabalhemos para curar os nossos defeitos, os nossos vícios, e lutemos e trabalhemos para aprimorar cada vez mais as nossas virtudes e com isso conquistar a nossa elevação espiritual e conquistar a felicidade. A consciência da nossa espiritualidade, da nossa condição de natureza espiritual, também possibilita o desenvolvimento da religiosidade. Religiosidade é diferente de religião. Religiosidade é aquele sentimento que temos de que existe algo maior sobre nós, que existe um ser superior que nos conecta a todos, que nos criou e que nos conecta, e que fazemos parte de um mundo que necessita dessa espiritualidade, que necessita dessa religiosidade, dessa religação, daí a palavra religião, religione, religare. Nós precisamos desenvolver em nós essa religação com o mais alto, com o Criador, porque isso nos traz saúde física e saúde espiritual. É importante o desenvolvimento disso. E esse desenvolvimento da religiosidade nos leva à prática da fé. O que é a fé? A fé é a consciência desenvolvida dentro de nós da nossa condição espiritual. É a consciência da existência desse ser maior que governa os nossos destinos com amor, embora respeite o nosso livre-arbítrio. Então, é pela fé que somos capazes de superar as montanhas dos problemas. É pela fé que somos capazes de vencer a fera do egoísmo que existe dentro de nós
e nos tornarmos santos. Então necessitamos desenvolver a fé. A espiritualidade também, o desenvolvimento da religiosidade nos ajuda no trabalho do perdão e auto-perdão, que são condição sine qua non para desenvolvermos o amor dentro de nós. Não podemos evoluir moralmente, espiritualmente, sem o exercício do perdão. Quando falamos de perdão, é necessário que a gente veja a questão do hétero-perdão, que é o perdão ao outro, como também do auto-perdão. O perdão, ele é necessário à nossa vida, porque ele faz parte da caridade como entendia Jesus. E nós sabemos pelo Espiritismo que fora da caridade não há salvação. Somente pelo perdão, o entendimento do que seja perdoar, é que somos capazes de evoluir, de sermos felizes. Quem pode ser feliz com o coração cheio de mágoa? Quem pode ser feliz com o coração cheio de culpa? Daí a necessidade do auto-perdão e do hétero-perdão. É preciso que entendamos, como nos explica a doutrina espírita, que perdoar não significa a quem a gente perdoa termos o mesmo afeto, o mesmo carinho, a mesma dedicação que temos com aquela pessoa que nos é carinhosa, que nos é solícita, que nos é próxima, que nos ama. Claro que diante daquela pessoa que nos prejudicou, que nos fez o mal, não temos a mesma sintonia espiritual, não temos a mesma sintonia de sentimentos do que com aquela pessoa que nos é grata. Mas é importante que saibamos tirar do nosso coração o desejo da vingança, que tirarmos do nosso coração o desejo de ver o outro mal, de nos alegrarmos quando aquela pessoa que nos fez o mal sofre o revés. E quando possível, se for dentro da nossa possibilidade, fazer o bem àquele que nos fez mal. O próprio Jesus nos ensina isso, quando diz: orai pelos vossos inimigos, fazei bem a quem vos persegue e calunia. Então é Jesus que nos ensina a importância do perdão na busca da felicidade. Aquele que tem o coração cheio de mágoa envenena seu espírito e não consegue a paz espiritual, que é sinônimo de felicidade. Além do tudo, é importante também que busquemos a nossa educação moral. Nós viemos nessa caminhada espiritual passando de reinos e reinos e passando pelo reino animal. E dentro do reino animal, por necessidade própria, desenvolvemos o egoísmo, né? A necessidade da luta pela sobrevivência do homem primitivo e ainda do espírito na fase da animalidade, leva-nos ao desenvolvimento do egoísmo, que para a época animal é importante, mas para nós ele já é uma chaga. Então, desenvolvendo a nossa educação moral, passando a enxergar o próximo como sendo uma extensão de nós mesmos, nós nos livramos de toda essa carga negativa, de embates, de lutas, de confusões, de problemas tipo guerras, e passamos então a ser mais pacíficos e mais felizes. Desenvolvendo a nossa educação moral, passamos a amar o próximo como a nós mesmos. Nós, desenvolvendo essa educação moral, sabemos dar limites aos nossos desejos, às nossas necessidades, observando que o nosso direito termina aonde começa o do próximo. E com isso, somos mais felizes. Temos condição de constituir uma sociedade mais feliz. Um outro ponto muito importante na questão da felicidade é o cultivo do bom ânimo,
da alegria de viver. O que é que significa isso? Ter bom ânimo é não nos abaixarmos, é não nos encolhermos diante dos problemas. Os problemas, como já falamos antes, eles vêm e eles passam. Os problemas são importantes para desenvolvermos a nossa capacidade de resolvê-los. Se existem os problemas, é porque estamos precisando deles para desenvolver a nossa inteligência. É para isso que existem os obstáculos, para que nós desenvolvamos a nossa inteligência, a nossa capacidade de resolver as situações e desenvolvamos também dentro de nós como espíritos a resistência, a resiliência. Para isso existem os problemas. E é preciso também resolvê-los com bom ânimo, com a esperança. A fé nos traz essa esperança, a certeza de que tudo passa e que estamos nos braços do nosso Pai Celestial, que nos promete um mundo melhor, que nos diz que nenhuma de suas ovelhas se perderá. Então, desenvolvendo esse bom ânimo, desenvolvemos em nós a alegria de viver. Quando eu falo em alegria de viver, me vem à mente um livrinho que eu li quando era muito criança, Poliana, da autora Eleanor H. Potter, que conta a história de uma menina, filha de um pastor presbiteriano, se não me engano, que era muito pobre. E esse pastor perde sua esposa, a mãe de Poliana no caso, e fica sem condições de manter a filha. Então envia Poliana para a casa de sua tia, que era uma mulher muito amarga. E essa tia tratava Poliana muito mal. Quando Poliana chega em sua casa, uma casa rica, ela dá o pior quarto a Poliana. Mas Poliana tinha dentro de si essa alegria de viver e ela desenvolveu aquilo que ela chamou do jogo do contente. Então, o que ela fazia? Diante das adversidades, diante dos problemas, diante da tristeza, ela procurava pegar aquelas situações e transformá-las em algo positivo. Ela procurava ver o lado bom de cada coisa. E com essa sua atitude de vida, com essa alegria de viver, com esse amor que existia dentro de Poliana, ela foi capaz de transformar o coração de muitas pessoas, principalmente o coração da sua tia, que era um coração endurecido pelos sofrimentos da vida. Então a tia de Poliana, ela aprende a amar através da menina, aprende a viver o jogo do contente, isso é, aprende a fazer do limão uma limonada, aprende a saber sair das situações de tristeza, observando os ensinamentos que essas situações podem nos causar. E também aprende a gratidão, a dar graças a Deus pelas coisas boas, a louvar a Deus diante das coisas boas, diante das belezas que são tantas que temos no universo, que temos diante da nossa vida, visto observarmos que mesmo vivendo num mundo de expiação e provas, esse nosso mundo é tão lindo, tem uma natureza tão perfeita. Então, diante dessa natureza, diante de um lindo amanhecer, diante de um belo animal que observamos, de um pôr do sol, de uma noite estrelada, de uma lua cheia, é importante que louvemos a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia, em nos auxiliar na nossa caminhada, iluminando e decorando esse mundo que vivemos com tantas paisagens belas, com tantos exemplos de amor que a natureza nos proporciona. Outro ponto importante no desenvolvimento da nossa felicidade, e que a gente já falou antes, e que é condição sine qua non para o desenvolvimento dessa felicidade, é a prática da caridade. Fora da caridade não há salvação, nos ensinam os Espíritos. Então, é pela caridade que podemos lutar
contra o homem velho que existe dentro de nós, o homem egoísta, o homem exclusivista. É nos doando que a gente vai conseguir melhorar. É deixando de observar muitas vezes as nossas pequenas dores para socorrer as dores maiores que encontramos no próximo. E quando falamos em caridade, é importante que a gente não observe apenas a caridade sob o ponto de vista material, porque muitas vezes o dar material, ele nem é caridade, porque quando a gente dá para aparecer numa rede social, a gente entrega o cobertor, entrega o alimento, tirando lá a selfie para postar na rede social, ou muitas vezes a gente faz isso para abater no imposto de renda, quando a gente faz uma doação para uma instituição de caridade, uma ONG, para abater no imposto de renda, a gente pode estar praticando a filantropia, mas não a caridade. Para que haja caridade, é necessário que haja a intenção do coração. É necessário que haja o envolvimento do coração, que haja o nosso eternecimento diante da dor do próximo. A caridade pode ser um simples abraço, um olhar, um toque, uma palavra amiga no momento de necessidade. Não necessariamente significa a caridade material, que é muito importante, que ajuda muito. Mas é importante que tenhamos a caridade até mesmo com os nossos inimigos. Devemos desenvolver em nós essa caridade, trabalhando o nosso espírito na compreensão de que quando fazemos o bem, estamos fazendo não apenas para o próximo, mas nós somos os primeiros a nos beneficiar do bem que fazemos. É necessário que desenvolvamos também o alto amor. Ninguém pode amar o próximo sem se amar. O próprio Jesus diz: ama ao próximo como a ti mesmo. Aliás, isso está no Decálogo, né? Já é Moisés que vem dizendo isso. Ama a teu próximo como a ti mesmo. É preciso que nos amemos. É preciso que nos valorizemos. Que nos entendamos como criaturas divinas em evolução, em caminhada. Que precisamos ainda aprender muito. Então, diante dos nossos erros, é importante que tenhamos também paciência conosco. Não desculpismo, é diferente, mas paciência. Diante da queda, o que é que a gente tem que fazer? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, como diz a música. Se erramos, vamos então resgatar o nosso erro. Vamos erguer a nossa mente, vamos nos perdoar, pedindo perdão a Deus e nos comprometendo em reparar o erro que fizemos. Procurar sempre sermos pessoas melhores. Vamos nos amar. Não adianta a gente se menosprezar. Não adianta a gente dar mais amor ao outro e deixar de dar amor a si mesmo. É preciso que nos valorizemos. Mas que isso não seja orgulho, mas seja a compreensão de que somos seres que somos somos merecedores de respeito, somos merecedores de amor, somos também merecedores de compreensão. Então não adianta só dar, precisamos também receber, nem que esse recebimento seja de nós mesmos, seja a compreensão de nós mesmos. A capacidade que nós temos de ser felizes, de lutarmos e de caminharmos adiante nessa caminhada de evolução espiritual, sempre para cima e para o alto, que seremos um dia anjo. Então isso é o alto amor. O alto amor é de muita importância para nós. E também amar ao próximo, né? Como a nós mesmos. É importante a gente ter esse entendimento que o outro não é o nosso adversário. O outro não é alguém que deve estar
contra a gente. Não é aquele que a gente deve sempre lutar contra ele, deve sempre procurar tirar proveito dele, mas que é nosso irmão de caminhada. E que aquilo que a gente faz contra o outro retorna para nós. É aquela história do dedo, né? Quando você aponta um dedo para alguém, tem 3 voltados para você. Então não adianta a gente julgar, não adianta a gente condenar, não adianta a gente querer fazer mal ao outro, porque aquilo que a gente planta é aquilo que a gente vai colher. Amar o próximo, fazer o bem ao próximo, é primeiramente fazer bem a nós mesmos. Amar o próximo é uma esperteza que nos leva a caminhar mais rápido na nossa caminhada evolutiva. Então, que vivamos sabendo ver no outro um companheiro de jornada e não um inimigo. Por fim, vamos lembrar das palavras de Jesus, quando nos diz: vós sois deuses, deixai brilhar a vossa luz. Deixar brilhar a nossa luz é encontrar essa felicidade, é encontrar esse tesouro que se encontra dentro de nós mesmos. A felicidade não vai ser encontrada nunca no outro, nem nas coisas materiais, nas coisas perecíveis. A felicidade está dentro de nós. É a luta pela nossa evolução moral. É a luta pelo entendimento do que seja Deus, do que seja a luz divina que nos criou e que nos faz sermos tal qual Ele, já que fomos criados à sua imagem e semelhança. Então somos luz, somos o sal da terra e temos a felicidade como promessa e podemos desde já usufruir dessa felicidade dentro do nosso entendimento e das condições que esse mundo grosseiro, material, nos permite. Mas tudo está no segredo de cumprirmos a vontade de Jesus. Então, que Jesus nos abençoe, que nos traga paz, que nos auxilie na nossa caminhada, a cada dia sermos melhores do que o dia que se passou. Que assim seja. Muito obrigada pela atenção.